Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 151. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico, baseado na Bíblia Rota 66, uma Bíblia de estudos do pastor Luiz Saião. Hoje eu vou ler para vocês Provérbios dos capítulos 12 ao 15, mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus amado Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, Salvador, Provedor, nosso Protetor, nosso Pai Celeste. Muito obrigado pelas suas bênçãos. Nós te louvamos e te exaltamos pelo que o Senhor é em nossas vidas e te agradecemos por este momento que estamos tendo para ler tua palavra. Peço nessa manhã, nesse dia, que o Senhor nos dê entendimento, compreensão, sabedoria para entendermos a tua palavra através da revelação do teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor Deus, mais uma vez e abençoe cada pessoa que está aqui ouvindo a tua palavra, buscando te conhecer melhor. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 12. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Provérbios capítulo 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda sua boca guarda a vida, a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça.
A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca a sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete o pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que pensam só no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte.
Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e o mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Provérbios capítulo 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas o coração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesma, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Vamos para o nosso mini estudo bíblico, abrindo o navegador para Provérbios 12. Quem tem bom senso e sabe controlar as palavras e os sentimentos, se posiciona com equilíbrio nos relacionamentos. É a mistura perfeita de quem desenvolve a verdadeira sabedoria. Há ainda mais conselhos sortidos sobre ter cuidado com o que você assina, pois seu nome é um bem muito precioso. Atenção com pessoas de boa aparência, mas que, em sua maneira de ser, estão longe de apresentar sabedoria. Veja a recompensa da generosidade e o resultado negativo da avareza. Perceba a ênfase na necessidade de dar atenção ao conselho sábio que chega até nós. Quando você acha que já sabe de tudo e não tem ninguém para lhe ensinar nada, isso não ajudará na caminhada. Mas se você sabe que a vida é imprevisível e reconhece a necessidade da bondade de Deus concedendo sabedoria, certamente será vencedor no peito e na raça, pois aprendeu que conselho é bom e é de graça.
Como ter sabedoria para falar nos moldes de Provérbios? É muito importante entender isso, pois dela depende todo o sucesso de vida. A coisa não é tão complicada. Para poder falar bem é preciso começar a ouvir. Quem tem comunhão com Deus e permite que Ele trabalhe em seu coração, começa a adquirir tato. Sabedoria da experiência de vida ajuda bastante também. Buscar conhecimento nessa área é bastante útil. Quanto mais aprender a falar corretamente, mais isso irá ajudá-lo. O que significa que quem ganha almas é sábio? A NVI traduz esse trecho como conquistar almas, no sentido de conquistar as pessoas. O problema é que muitas vezes as pessoas acham que ganhar almas é fazer trabalho evangelístico, que aliás é uma coisa boa a se fazer, mas o texto aqui tem outro significado. É sobre a pessoa que conquista outras para ouvir a sabedoria e seguir esse caminho. O texto deve ser entendido no contexto e no assunto que está inserido. É bom evangelizar, mas é imprescindível entender o significado do que é dito aqui. Fechando a trilha, sabedoria de verdade é a aplicação dos conselhos na vida prática, na sua realidade. Vamos abrir o navegador para Provérbios de 13 a 15. Quem avisa, amigo é. Todos já vivemos experiências desagradáveis. Às vezes pisamos numa poça de lama ou batemos o pé numa pedra do caminho. Talvez você tenha pensado que a pessoa ao seu lado poderia ter avisado. Muitas vezes cobramos de alguém a causa dos nossos erros e fracassos, porque todo mundo sabe que quem avisa amigo é. É exatamente para que isso existem amigos, para dar um toque, uma ajuda na hora mais difícil. Já que é verdade que quem avisa amigo é, Deus também quer nos avisar, pois deseja ser o melhor amigo e nos ajudar a caminhar. Provérbios dá conselho de sabedoria para uma jornada bem-sucedida. Diz que quem fala demais arruína a si mesmo, que o preguiçoso deseja muito, mas não consegue nada. E até se afirma que alguns que fingem ser ricos nada têm, e outros que são pobres têm grande riqueza. Quantas vezes já fomos enganados pela aparência? E aqueles que gostam de ostentar? Quem avisa amigo é, isso não vai dar boa coisa no final. Alguns estão sempre dispostos a discutir, dominados pelo orgulho. E quanta gente entra numa fria por causa da ganância, querendo ficar rica de uma hora para outra. Quem avisa amigo é. Quando o dinheiro vem fácil, também vai embora fácil. É muito importante saber trabalhar as expectativas. Muitos negócios e relacionamentos são prejudicados, pois sem pensar direito, a pessoa causa ansiedade e enfia os pés pelas mãos. Você está disposto a ouvir conselhos? Aceita a repreensão com tranquilidade ou se acha dono da verdade? Quantas vezes já ouviu que alguém da sua convivência não é boa companhia e só você acha o contrário? Quem avisa amigo é. Uma boa e equilibrada repreensão pode salvar um filho da perdição. É assim que a mulher sábia conduz bem a sua família. Nunca deixa a peteca cair. Escute conselhos, pense mais, reflita diante das situações e veja o que as outras pessoas têm a dizer. Há ainda coisas muito interessantes na sequência, nos mostrando que o sábio é cauteloso, prudente e vê bem onde pisa. O tolo é irresponsável e impetuoso. Quantas vezes já vimos isso bem diante dos nossos olhos? Alguém com muito gás e bem pouca preparação. É a velha história de quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. Quem avisa amigo é, inclusive nas relações humanas, onde impera a hipocrisia e o interesse pessoal. Há o alerta sobre bajular ou desprezar quem é de condição socioeconômica diferente da sua. É importante saber o que falar, mas é imprescindível saber como dizer. A maneira de expor a verdade faz toda a diferença. Viver adequadamente é de suma importância, pois não há lugar em que Deus não esteja presente, vendo o que acontece com cada um. Ele sabe tudo e conhece todas as coisas, por isso a sabedoria na vida é prestar contas ao Senhor de toda a vida. É impossível ser sábio sem considerar a realidade divina. Quem avisa amigo é até na hora da comida. É melhor um prato de alface sem sal em paz do que um rodízio de picanha na brasa com gente cheia de ódio, confusão e problema. Quem quer dinheiro a todo custo prejudica toda a sua família. Deseja conseguir poder por bem ou por mal e de repente se encontra em uma situação infernal. Ah, como é importante ter o temor do Senhor e saber responder adequadamente em cada situação. Para ser honrado, é preciso ser humilde. Todo começo é devagar e aos poucos.
Isso vale para a vida pessoal, profissional e relacional. O texto ainda fala sobre motivação, uma palavra positiva que traz ânimo e disposição. Preste muito bem atenção a esses conselhos. Esses segredos escondidos nos detalhes e minúcias do dia a dia dão garantia de vida bem-sucedida. Quem avisa, amigo é. O castigo físico para os filhos é adequado ou antiquado? O que Provérbios ensina é isso mesmo. Parte-se do pressuposto de que a criança tem a natureza pecaminosa e se os pais não agirem com rigor e determinação, a criança não entende o que precisa. Mas é importante ressaltar que o castigo físico não é violência. Alguém que espanca e age com ódio não está disciplinando corretamente. O castigo físico é uma leve palmadinha, uma espécie de atitude que se toma quando a criança não tem condições de dialogar na medida correta. Tudo exige bom senso, tato e que seja livre de qualquer violência. Por que oprimir o pobre é insultar a Deus? A questão é mais profunda do que se imagina. A pergunta é: por que tratar bem um ser humano que não tem relação comigo? Não haveria qualquer razão que justificasse se não fosse pelo que a Bíblia nos ensina. Todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. No fim das contas, somos todos irmãos e viemos da mesma raiz. Não faz sentido desprezar alguém, quem quer que seja. O pobre de quem você se desvia na rua foi Deus quem o criou também. Ele nos ensina que devemos ter uma vida religiosa em santidade e isso se desdobra na vida social adequada. Por isso, quem rejeita o que sofre certamente insulta a Deus. Quem tira a vantagem do pobre ao oprimir e maltratar é, na prática, pior que um ateu. O que significa que os olhos do Senhor estão em todo lugar? A grande verdade é que Deus é onisciente, diferente de nós. Ele sabe todas as coisas e conhece tudo. É uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, ainda que Provérbios não seja um livro doutrinário. É um texto prático voltado para a sabedoria do dia a dia. Mas aqui nos mostra que não existe vida sem teologia. Não há sabedoria sem o devido conhecimento de Deus. Mesmo numa literatura prática, poética e voltada para o elemento concreto da existência, Provérbios faz questão de dizer que Deus sabe de tudo. Há relação entre um almoço em família com ódio e alguém ávido por lucro desonesto? Há bastante conexão, pois muita gente quer riqueza e bens a qualquer custo. Quem é ávido por lucro, que é avarento, destrói a própria família. O que faz todo sentido quando lemos que é melhor um prato de salada simples na mesa de uma família que se ama e se cuida, do que muita fartura e iguarias caras onde há discórdia o tempo todo. Não vale a pena abrir mão do bem-estar para enriquecer de maneira desonesta. É uma advertência contra a corrupção e, mais uma vez, a Bíblia tem razão. Fechando a trilha, quem avisa amigo é, então preste atenção. Quem quer bem ser sucedido, ao bom conselho deve abrir bem o ouvido. Amém? Assim a gente termina esses capítulos. Hoje o áudio saiu com um pouco de atraso, mas eu espero que você tenha sido abençoado. Até o próximo áudio. Tchau, tchau.